Olá, o tema desta apresentação é valvopatia na doença do tecido conjuntivo, originalmente proferida pela doutora Rekha Mankind, médica e professora da Mayo Clinic College of Medicine. Essa aula foi traduzida por mim, Márcio Silva Miguel Lima, sou médico assistente do Serviço de Ecocardiografia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, e médico ecocardiografista do Grupo Fleury. Trata-se de um projeto conjunto de tradução de aulas entre a American Society of Echocardiography, Sociedade Americana de Ecocardiografia, e Departamento de Imagem Cardiovascular, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com patrocínio da Edwards Life Sciences Foundation. Este é o caso número 1 de uma mulher de 46 anos que se apresentou à reumatologia com sintomas de edema em tornozelo, desconforto e eritema auricular, fadiga e visão embaçada. Ao exame, sua pressão arterial era de 118 por 59 mm de mercúrio. Havia esclerite e edema na articulação do tornozelo, e o reumatologista auscultou um sopro diastólico bastante significante. Então, o que isso significa? Sua PCR estava significativamente elevada e ela foi diagnosticada com policondrite recidivante e iniciou o uso de corticoide. Esta é sua radiografia de tórax. Parece bem normal. E este é seu ecocardiograma, no formato da Mayo Clinic, para external longo, curto, 4 câmaras e 2 câmaras. Aqui está um zoom na válvula aórtica. Pode-se dizer que é uma válvula trivalvular, e nós vemos insuficiência aórtica muito excêntrica. O eixo curto demonstra uma insuficiência muito volumosa. Este é o zoom disto. Apresenta-se embaçado, mas quando nós mudamos a linha de base e fazemos uma avaliação quantitativa, temos um volume regurgitante de 60 ml e um aro de 0,3. Não sei se vocês concordam com isso ou não. Essa não é uma apresentação em insuficiência aórtica. Pode ser controverso, mas aparenta ser muito significante, e havia reversão holodiastólica na aorta descendente. Então, o resumo do eco descreveu uma insuficiência excêntrica importante da válvula aórtica, oriunda de uma válvula aórtica trivalvular. Nenhuma vegetação foi vista na aorta, que era normal. Ventrículo esquerdo estava um pouco aumentado, com o diâmetro diastólico final de 53 mm. A fração de ejeção foi de 68%. Este é o índice cardíaco e o VD era normal. A paciente foi então encaminhada à clínica cardiológica e a consulta cardiológica notou que ela era assintomática. Ela não referia nenhum sintoma. Esta era a sua pressão arterial, ela tinha esse sopro diastólico longo, pulsos amplos. Havia alguns exames de sangue realizados, incluindo hemoculturas, cujos resultados eram normais. Eu vou perguntar agora o que você faria após. Ela era assintomática, tinha uma insuficiência aórtica significante, ela tinha policondrite recidivante. O que você faria? Bem, eles novamente a acharam realmente assintomática. Ela não tinha nenhuma indicação classe 1 para procedimento. Então o plano foi acompanhá-la por 6 meses. Após 2 meses, ela foi internada por insuficiência cardíaca, estava com edema pulmonar e foi admitida em um hospital local e transferida de volta, claramente em um cenário clínico bem diferente do de 2 meses atrás. Este é o seu raio-x de tórax atual. Fácil dizer que seu coração estava maior. E esta é a repetição de seu ecocardiograma. De novo, o paraesternal longo, eixo curto, 4 câmaras e 2. Você pode dizer que o ventrículo esquerdo estava maior. E esta é a insuficiência aórtica que agora aparenta ser muito volumosa pelo Doppler colorido. No período de 2 meses, isto foi o que aconteceu no seu ventrículo esquerdo. Ele aumentou de tamanho significativamente, com uma queda na fração de ejeção. E se você olhar para o sinal da insuficiência aórtica,
ele se modificou muito, com tempo de desaceleração rápido, demonstrando evidência de elevação da pressão diastólica final. Este slide traz importantes considerações sobre o que acontece com a policondrite recidivante, doença reumatológica muito rara, mas quando ocorre o acometimento cardíaco não é infrequente. Existe insuficiência mitral e aórtica significantes, em até 10%. Há alguns relatos que descrevem um percentual até maior do que isso. Outras manifestações menos frequentes incluem pericardite, bloqueio cardíaco, coronariopatia devido à arterite coronária. Pode haver aneurisma aórtico, aorta ascendente, descendente e abdominal, qualquer parte da aorta pode ser acometida. Insuficiência aórtica isolada é o problema valvar mais comum, ao redor de 8%. Alguns relatos trazem 10 a 11%. Insuficiência mitral é menos comum. E a causa da insuficiência aórtica é a destruição das válvulas, dilatação do anel aórtico ou da aorta ascendente. Esta é uma revisão que veio da Mayo Clinic. Existem outras revisões, mas não há muitos dados, pois se trata de uma doença rara. Mas esta é uma situação ruim, pois pode evoluir para a cirurgia valvar aórtica. Neste relato, há uma alta incidência de insuficiência periprotética e com uma alta taxa de reoperação, aproximadamente 1/4 desses pacientes. Então, quando você observar acometimento valvar, você deve acompanhá-los bem de perto. Nós não sabíamos a melhor forma de conduzir esses pacientes antes deles terem sua válvula operada. E uma vez a válvula operada, infelizmente o resultado é sombrio. Ok, próximo caso. Mulher de 61 anos admitida no hospital de periferia com início súbito de edema pulmonar foi entubada e transferida. Ela tinha histórico de estenose aórtica discreta moderada, mas estava assintomática. 10 meses antes desta apresentação aguda, esses eram os dados de seu ecocardiograma. Nós revisamos o eco e concordamos. Ela tinha realmente estenose aórtica discreta moderada, área valvar de 1,2, gradiente médio de 27 e a fração de ejeção era normal. Este é o eco dela, como ficou em 10 meses. Tinha um gradiente médio de 106 milímetros de mercúrio. Ela estava em franca insuficiência cardíaca. Então, ela foi para a cirurgia e esta é a válvula dela. É uma válvula bicúspide com esse espessamento difuso. Na patologia, degeneração focal calcificada e inflamação crônica. Não havia evidência de vegetação. Todas as culturas eram completamente negativas e nenhum trombo. Então, o que é isso? O que é este caso? Por que tivemos essa progressão tão rápida de doença valvar? Estenose aórtica não deveria progredir assim em menos de 1 ano. Isto, na verdade, é valvulite aguda. Então, quando você observar esses achados valvares que se modificam de forma muito rápida, pense em valvulite aguda. Qualquer uma dessas doenças reumatológicas pode fazer isso. Então, você deve investigar. Após a cirurgia, quando a análise patológica retornou, houve uma investigação. Ela realmente tinha uma doença mista do tecido conjuntivo. FAN era francamente positivo, ela tinha doença mista do tecido conjuntivo e teve que posteriormente usar corticoide e imunossupressores. Ok, terceiro caso. Mulher de 29 anos com síndrome de anticorpo antifosfolípide e lúpus. Ela teve todo tipo de manifestações. Ela teve aborto, embolia pulmonar. Teve dificuldade de se manter em uso de varfarina, sendo colocada em uso de heparina de baixo peso molecular. Ela referia dor torácica e outras queixas. Este é o seu ecocardiograma. Na verdade, foram solicitados alguns exames transesofágicos, mas este foi seu ecocardiograma inicial. 1 ano depois, havia uma pequena insuficiência. 2 anos depois, a válvula era um pouco mais espessada e um pouco mais insuficiente. Ela estava apresentando alguns apagões, algo neurológico, porém sem definição do que se tratavam. Então, um ecocardiograma transesofágico foi solicitado e esta é a aparência de sua válvula no exame transesofágico, com alguma insuficiência.
Até este ponto, ela era assintomática e estava em tratamento para a síndrome do anticorpo antifosfolípide e de seu lúpus. Contudo, ela continuava tendo esses apagões, continuamos seguindo esta válvula e ela, por fim, acabou sendo encaminhada para a cirurgia. No momento da cirurgia, a válvula tinha um aspecto bem pior, com as válvulas muito espessadas. Este é o aspecto da peça anatômica. Então, o que eles fizeram? Eles procederam com a troca valvar aórtica por bioprótese com alargamento da raiz aórtica. Seu gradiente inicial era 26 mm de mercúrio, um pouco alto, mas essa era uma válvula pequena. Em poucos meses aumentou e 6 meses depois voltou a aumentar. Ela foi então ao hospital e foi submetida a um ecocardiograma transesofágico. E esse é o aspecto de sua bioprótese. Dentro de 6 meses, ela teve o mesmo processo acontecendo de novo. Neste momento, o gradiente era de 45 mm de mercúrio pelo transesofágico. É importante se reconhecer que pacientes com lúpus têm um amplo espectro de doença valvar, desde pequenos nódulos até grandes lesões verrucosas. Liebman-Sachs foi a primeira a ser descrita. Liebman-Sachs foi especificamente descrita em pacientes com lúpus. A válvula mitral é a mais frequentemente envolvida, com lesões quase nunca estenóticas, usualmente regurgitantes. Por ser emboligênica, muitas vezes pode haver fenômenos embólicos. Você investiga o fenômeno e descobre que eles têm lúpus. A doença valvar nos pacientes com lúpus é mais prevalente se eles têm concomitantemente anticorpos antifosfolípides. E, diferentemente da pericardite, que ocorre em pacientes com lúpus, isso não é relacionado à atividade da doença. Não aparece no momento que o lúpus está em atividade. Podem ser lesões cicatrizadas que podem levar à deformidade da válvula e fibrose. E por fim, pacientes com lúpus têm mais prolapso da válvula mitral do que os controles. Nós temos a endocardite trombótica não bacteriana. O que nós temos da nossa paciente? O que originalmente aconteceu com a nossa paciente que infelizmente ocorreu na sua prótese biológica. Isso não é infeccioso, não bacteriano. Existe trombo plaquetário estéreo. Tipicamente, a válvula subjacente não é danificada, apesar de você poder presenciar algumas anormalidades vistas no transesofágico. As causas podem ser lúpus, lúpus com síndrome de anticorpo antifosfolípide, síndrome de anticorpo antifosfolípide sozinha e, certamente, malignidade. A síndrome antifosfolípide é formada por IgG e IgM, anticorpos antifosfolípides. Essas lesões são complexos imunes, fibrina, trombos plaquetários. Mas apesar de plaquetários, são macios, e é por isso que a anticoagulação é o tratamento de escolha. Muito importante reconhecer isso porque esses pacientes podem precisar de uma troca valvar. Comumente não é uma válvula passível de plastia, e nós estamos falando de troca valvar. E a escolha da prótese é difícil, pois a paciente pode ser uma mulher jovem com lúpus, que pode estar querendo engravidar, e a escolha da válvula é muito complicada. Todos esses pacientes que mostrei foram reoperados dentro de 6 meses. A segunda válvula já estava ficando estenótica, então devemos acompanhar de perto. Um dos pontos-chave desses pacientes é que a anticoagulação pode ser complicada. Quando você está acompanhando o INR, ele pode ir para cima ou para baixo. Você deve então ser muito cuidadoso com pacientes com síndrome de anticorpo antifosfolípide, pois isso pode ocorrer. Se você presenciar isto, deve então olhar para níveis de fator 10 cromogênico ou fator 2 como uma forma de manter anticoagulação. No nosso caso, em se pensando que ela não era responsiva à varfarina, a interromperam e iniciaram o uso de outros agentes, o que não é aprovado para a síndrome de anticorpo antifosfolípide, mas fizeram. Tão logo começaram a usar os outros marcadores, a evolução melhorou muito. Este é um caso que eu vi de outra mulher jovem que veio ao ambulatório de válvula. Ela tinha lúpus e insuficiência mitral importante. Olhe para essa válvula. Eu pensei, por que uma mulher de 26 anos teria uma válvula como essa? Eu não posso afirmar com certeza, mas a minha suspeita foi que ela teve um episódio de valvulite
o de endocardite trombótica não bacteriana, que não foi clinicamente relevante quando isso ocorreu, mas que agora fibrosou a válvula. Quando eu vi isso, eu perguntei ao reumatologista e pedi que ele investigasse anticorpos antifosfolípides e eles eram positivos. Nós colocamos uma prótese mecânica e iniciamos varfarina. O plano dela era engravidar e nós monitoramos de perto. Esse slide é para demonstrar o quão frequente nós observamos doença valvar em pacientes com lúpus e artrite reumatoide. Isso é muito mais comum do que em outras doenças reumatológicas. Clinicamente, não temos com tanta frequência, mas temos que reconhecer que eles realmente têm podem ter doença valvar. Isso é doença aórtica. Pacientes com artrite reumatoide têm mais doença aórtica. Nós fizemos um estudo investigando a progressão de estenose aórtica em artrite reumatoide. Na verdade, evidenciamos que a progressão da estenose aórtica na artrite reumatoide era mais lenta do que na população geral. Nós não sabemos o porquê, mas talvez seja devido aos imunossupressores e anti-inflamatórios, e talvez eles lentifiquem a progressão da estenose aórtica. Nós não sabemos, mas sabemos que a progressão é mais acelerada naqueles com marcadores inflamatórios mais elevados. Para a válvula mitral, há também uma incidência maior de pacientes com lúpus e artrite reumatoide. Eu trouxe esse slide, pois quando você via uma válvula como esta, eu havia ali falado das causas para a endocardite trombótica não bacteriana, este é um paciente com a válvula bem parecida com a que eu lhe mostrei. É também uma válvula bicúspide. Trata-se de um homem de 45 anos que teve um ataque isquêmico transitório. No momento desse episódio, ninguém fez nenhum exame de imagem. Eles iniciaram terapia antiplaquetária dupla. Ele estava sendo acompanhado por um urologista e este queria interromper o clopidogrel para a realização de um procedimento urológico. Ele procurou um neurologista que solicitou um ecocardiograma transesofágico e isto é o que achamos, uma lesão maligna avançada. Então, novamente, quando você vir uma válvula como esta e procura uma causa, deve pensar em malignidade. Uma vez que a doença do tecido conjuntivo foi afastada, eu acho muito importante realizar uma investigação minuciosa e procurar malignidade, porque algo causou isso. E quando falamos de tratamento disso como não malignidade, heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada é o tratamento de escolha. Então, concluindo, doença valvar pode ser observada em qualquer doença do tecido conjuntivo autoimune, embora clinicamente não observamos tão frequentemente. Mas quando você encontra, ela pode ser ruim. A endocardite trombótica não bacteriana, nós estamos fazendo a revisão na Mayo Clinic, investigando, pois quando você procura na literatura, ela não está bem descrita. Como a válvula deve se aparentar, estamos falando de vegetações de contato, mas, novamente, quando vemos uma válvula como esta, devemos procurar uma causa infecciosa. Lúpus, síndrome de anticorpo antifosfolípide e malignidade. A endocardite trombótica não bacteriana pode ser a primeira manifestação dessas doenças. Se você tiver uma doença valvar rapidamente progressiva, pense em valvulite. Por que isso é importante? Porque o paciente pode precisar de corticoide ou imunossupressores no pós-operatório. Não existe indicação nas diretrizes para ecocardiograma de rotina nos pacientes com doenças autoimunes. Na esclerose sistêmica e esclerodermia, existe indicação de eco de rotina, mas é para pesquisa de hipertensão pulmonar. Não existe nada para investigação de doença valvar. Havia dados da China que diziam que pacientes com lúpus talvez devam ter um eco basal, mas isso não entrou nas nossas diretrizes. Então, com isso, eu agradeço muito pelo seu tempo, por sua atenção.